Pessoal, o Brasil do PT realmente voltou. Vocês se lembram quando o Lula deu asilo político aqui para aquele terrorista Cesare Battisti, o italiano Cesare Battisti, que tinha matado 4 pessoas lá na Itália? Pois é, ele ficou por aqui. Inclusive, o advogado do Cesare Battisti era o hoje ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Ele era o advogado do Cesare Battisti e jurava de pé junto que o Cesare Battisti era inocente. Depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, ele fugiu lá para a Bolívia, foi preso pela Interpol e foi levado, então, para a Itália, onde hoje está cumprindo pena de prisão perpétua. E agora nós temos mais uma pessoa, mais um corrupto, agora dessa vez um corrupto, uma corrupta, trazida aqui pelo presidente Lula, aqui para o Brasil, para ficar asilado aqui. Vou mostrar esse caso para vocês, mas antes eu peço a você, observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, deixe seu like, passe aí os seus comentários. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Pessoal, vamos começar então mostrando para vocês essa notícia aqui, ó. O ex-presidente do Peru, o chamado Ollanta Humala, ele foi condenado a 15 anos de prisão no caso envolvendo a Odebrecht. A ex-primeira-dama pediu asilo ao Brasil. Então, o ex-presidente foi preso, um caso inclusive lá da Operação Lava Jato aqui no Brasil, que desencadeou essas prisões aqui no Brasil, e também nos outros países foram feitas investigações e pessoas também foram presas ali, recebendo propinas ali da Odebrecht, principalmente de empreiteiras, mas principalmente da Odebrecht. E o Ollanta Humala era um deles. Ele e a esposa dele foram acusados de ter recebido, parece que 3 milhões de dólares, alguma coisa assim, da Odebrecht. E aí, o Ollanta Humala, ele foi preso lá, condenado a 15 anos de cadeia, a mulher dele também foi condenada a 15 anos, só que eles não conseguiram prender a mulher. E a mulher, então, pediu asilo político ao Brasil. E aí nós temos aqui, na Globo News, ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, chega ao Brasil em avião da FAB, após receber asilo do governo Lula. Ou seja, o governo Lula não só concedeu asilo político para a mulher do Ollanta Humala, como também foi buscar ela num avião da FAB. Olha para que está servindo o nosso dinheiro público. Para dar asilo político para bandidos, e ainda o governo manda o avião da FAB e buscar esta corrupta lá no Peru. Vamos ver então aqui o que diz a reportagem da Globo News. Olha, a Nadine Heredia pousou aqui na base aérea de Brasília por volta de 12h10. Essa informação foi passada pela defesa da ex-primeira-dama do Peru, e de que nesse momento, também segundo a defesa, ela estaria fazendo todo o processo de trâmites diplomáticos e burocráticos para poder, de fato, dar entrada nesse asilo concedido pelo governo brasileiro. Esse procedimento está todo sendo feito lá na base aérea, segundo a informação da própria defesa, com quem eu falava agora há pouquinho, enquanto a gente estava no intervalo. Bom, Nadine Heredia e o marido, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, eles receberam valores da Odebrecht, 3 milhões de dólares, e também do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, 200 mil dólares, para as campanhas eleitorais de 2006 e de 2011. Nadine Heredia era contadora da campanha do marido, e por isso que ela também foi condenada. Segundo as investigações, esses valores aí teriam sido repassados de maneira não oficial, ou seja, configurariam ali caixa 2, e depois teria sido feito o crime de lavagem de dinheiro, teria sido cometido o crime de lavagem de dinheiro. Essa decisão foi lida no tribunal peruano ontem, e aí logo após essa decisão, Nadine Heredia seguiu com o filho para a Embaixada Brasileira, onde pediu asilo. Ao longo de toda a noite, houve uma mobilização da diplomacia brasileira e o presidente Lula entrou no circuito. Segundo a defesa de Nadine Heredia, ele mesmo ligou para a presidente do Peru, Dina Boluarte, que é uma presidente ali de esquerda, mas que governa também com um apoio da extrema-direita, ou seja, ela tem ali um problema principalmente com o centro, mas tem uma aliança, ela de esquerda, com a extrema-direita ali peruana, pedindo a Dina Boluarte que pudesse conceder um salvo-conduto para que a Nadine Heredia pudesse deixar a Embaixada do Brasil e seguir até o aeroporto, onde embarcou num avião da FAB com destino aqui a Brasília. A expectativa dos advogados é de que, assim que seja completado todo esse trâmite burocrático e diplomático, que ela possa então deixar Brasília e seguir para São Paulo, onde pretende se
asilar, né, onde pretende permanecer por lá, inclusive para um tratamento médico, já que ela está enfrentando um câncer. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Peru, a Embaixada do Brasil comunicou que estaria aplicando a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, dos quais os 2 estados são parte, decidindo, portanto, aí conceder asilo diplomático à senhora Nadine Heredia. Segundo ainda o Ministério das Relações Exteriores... Bom, pessoal, vocês viram aí que foi feita ali, então, a conversa com os advogados dela, com o governo brasileiro, com o Lula, e o Lula pessoalmente interferiu junto à presidente peruana, que, segundo o repórter aqui, é de esquerda, mas que governa com o apoio da extrema-direita. Vocês acham que tem algum cabimento um negócio desse? Você acha que tem alguma lógica nisso? Mas, enfim, o fato é que a mulher do Mala, né, que recebeu 3 milhões de dólares da Odebrecht e parece que recebeu 250 mil dólares também do Maduro para a campanha eleitoral dele lá. E aí a mulher que era contadora dele, que também foi condenada a 15 anos de cadeia, ela fugiu para uma embaixada, se refugiou na embaixada brasileira, e o Lula, depois de conversar com a presidente lá, que deve ser igual o Lula, né, deve ser uma extremista de esquerda, liberou então para que ela pegasse o avião da FAB, embarcasse no avião da FAB e viesse para o Brasil. E agora ela está aqui no Brasil com asilo político. Lula foi buscar a mulher lá com o avião da FAB, com o nosso dinheiro. Olha que ponto que nós chegamos. Mas você vai ver como que se explica tudo o que aconteceu aí, como ela conseguiu vir para cá. A hora que eu mostrar para vocês quem que é o advogado dessa mulher aqui. Eu vou trazer aqui na matéria da CNN. O título da matéria é assim: entenda por que ex-primeira-dama do Peru recebeu asilo do Brasil. Nós vamos ler um pedaço dessa matéria aqui e vocês vão entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nadine Heredia chegou a Brasília nesta quarta-feira, dia 16, acompanhada do filho mais novo. Ela e o marido, ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados em caso envolvendo a empreiteira Odebrecht. Só não podemos esquecer de lembrar da Operação Lava Jato aqui, né? Que desencadeou todas essas investigações aqui. Hoje a Operação Lava Jato aqui no Brasil é considerada equiparada com o PCC, pelo ministro Gilmar Mendes. É todo mundo bandido, só o Lula que é inocente. A ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia chegou a Brasília nesta quarta-feira em um avião da Força Aérea Brasileira após ter asilo diplomático concedido pelo governo brasileiro. Eu vou dizer mais para vocês, pessoal. Não duvide que essa mulher vai receber algum pagamento, algum salário do governo brasileiro para ela se manter aqui, tá? É quase certeza que isso vai acontecer. Nós vamos pagar para ela ficar aqui. Nosso dinheiro vai ser destinado para essa turma aí. A CNN apurou que a defesa de Heredia alegou perseguição política na solicitação ao Brasil. Também foi levado em consideração um câncer que ela enfrenta. A ex-primeira-dama e seu marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão pela justiça peruana na terça-feira, dia 15, acusados de recebimento ilícito de verba da empreiteira brasileira Odebrecht, hoje chama-se Novo Honor, mudou de nome, né? E já está pegando aí, fazendo participação em licitação, já pegando obras de novo no governo Lula. Então o PT voltou, o Brasil do PT voltou, tá aí, igualzinho era, só que agora ninguém mais vai ter peito para prender essa gente novamente, né? A defesa pretende contestar a decisão em instância superior. A CNN entrou em contato com os advogados que colaboram com a defesa do casal no Brasil para entender os detalhes da solicitação de asilo. A CNN também questionou o Itamaraty, qual a justificativa oficial do governo brasileiro para o asilo diplomática e aguarda retorno. Então o governo ainda não se manifestou para dizer qual foi a razão que ele pegou um avião da FAB para mandar buscar essa mulher lá no Peru. Olha só agora aqui quem que é o advogado que está ajudando ela. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, que é aquele grupo de advogados petistas, que atua na defesa de Heredia, relatou que, conforme consta na Convenção sobre Asilo Diplomático, assinada entre Brasil e Peru em 54, o asilo só poderá ser concedido em casos de urgência. Qual que era a urgência aqui? A mulher foi condenada por corrupção, e qual que era a urgência? É porque ela é uma esquerdista igual o Lula. Essa é a urgência. Ela é uma companheira. Então nós temos que salvar os nossos companheiros, então nós vamos mandar o avião buscar ela lá. Vamos usar o dinheiro do povo brasileiro para mandar buscar a mulher no Peru. Essa é a urgência. Porque é uma corrupta.
foi comprovado que eles receberam 3 milhões de dólares em propina da Odebrecht e recebeu também 250 mil dólares do Maduro para fazer campanha eleitoral, coisa que é proibido, né? Mandar dinheiro de outros países. Carvalho destacou o trecho da convenção que afirma que entende-se por caso de urgência aquele nos quais o indivíduo se encontra em perigo de ser privado de sua vida ou de sua liberdade por motivos de perseguição política. Quem julga se a urgência se justifica é o Estado asilante, nesse caso o Brasil. O que vocês acham que o Brasil vai julgar? Vocês acham que o Brasil vai julgar como? Que não era uma perseguição política ou que era uma perseguição política? Se fosse uma pessoa de direita, certamente ia mofar na cadeia lá e o governo brasileiro ia dar um pio. E podia ser uma perseguição de verdade. Ele não ia dar um pio. Vocês viram aí o caso do vídeo que eu fiz mais cedo do Oswaldo Eustáquio, que o governo brasileiro quer porque quer trazer para cá para perseguir, para deixar morrer numa cadeia. Mas aí agora uma corrupta que recebeu propina lá no Peru, que foi condenada a 15 anos de cadeia, ele pega o avião da FAB e manda buscar para o Brasil para dar asilo político. A defesa de Herédia e Humala denuncia os procedimentos dos promotores peruanos que levaram à condenação no 3º Juizado Criminal de Lima e traçam paralelos com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Tá vendo? Então, como a força-tarefa de Curitiba da Lava Jato era bandido, só prendeu inocentes, certamente lá também prenderam mais inocentes, mais 2 inocentes, um casal de inocentes. É a mesma estratégia, né? É a mesma estratégia. Os advogados pretendem apelar da condenação e contestar em instância superior os mandados de prisão preventiva do casal. Se o Supremo Tribunal lá do Peru for igual ao daqui, ela tem grande chance de reverter essa decisão. Mas vocês vejam aí como que está acontecendo aqui no Brasil. O governo brasileiro pega o avião da FAB e manda buscar uma corrupta que recebeu propina. Por outro lado, você vê a perseguição que é feita com as pessoas aqui que eles querem meter na cadeia. Querem trazer as pessoas que estão asiladas em outros países para perseguir aqui, como é o caso do Oswaldo Eustáquio, como é o caso do Alan dos Santos e tantos outros que eles querem trazer para o Brasil para perseguir. O Brasil voltou. O Brasil do PT é isso aí que você está vendo. E você não reclame que o governo está gastando o seu dinheiro para trazer corrupto para dar asilo aqui e se brincar não, vai pagar salário para essa mulher se manter aqui e ainda vai tratar o problema de câncer que ela tem aqui às nossas custas. Esse é o PT. Esse é o PT, o Brasil do PT, e você não reclame. Não reclame. Fique quietinho, senão você vai ser considerado um fascista e você sim vai ser preso. Peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixe seu like, façam aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.